Edu e Léo, vamos trocar ideia sobre o jogo. E o Zé Ivaldo, nós registramos agora o gol, né? O Zé é tido como o zagueiro que foi contratado, né, Léo? Para ser titular essa temporada. Um cara que foi chamado desde o meio da última temporada, estava jogando no Atlético Paranaense, inclusive. O Cruzeiro foi, buscou, assinou pré-contrato, o cara veio para jogar, para ser titular. E hoje marcou o gol dele no primeiro clássico disputado. Defensivamente, o Cruzeiro teve algo de diferente do que estava tendo hoje, Léo? Teve o Lucas Romero, né? O Lucas Romero fez um ótimo jogo, uma ótima estreia. O Romero saiu até no finalzinho do jogo. Não, o Romero não saiu não, cara. Jogou os 90. E ele deu segurança ali à frente da defesa do Cruzeiro. Ele deu segurança ao lado direito, que é uma coisa que o Edu Panzi vinha cobrando durante a semana. Ele, inclusive, e acho que mais do que isso, ele serviu muito como um organizador ali no meio-campo, porque ele sabe muito bem como joga o Larcamón. Sistema defensivo que teve o Zé Ivaldo como destaque, o João Marcelo fez um grande jogo também. Rafael Cabral fez um grande jogo, porque o Atlético teve 2 grandes chances e o Cabral pegou as 2. Então, o sistema defensivo, o Marlon, que acho que vai evoluir cada vez mais com essa nova função, podemos dizer assim, diferentemente de como ele terminou ano passado, de algumas vezes se posicionar como um zagueiro, de marcar como lateral, de avançar de uma maneira ou de outra, funcionou. O sistema defensivo do Cruzeiro funcionou, e não só lá atrás essa turma, né? Mas também porque a turma da frente batalhou, né? A turma da frente dava combate. O Dineno deve ter sofrido umas 78 faltas do Gemerson no jogo. Todo lance que o Dineno fazia pivô, o Gemerson vinha e fazia uma falta nele. Segurava a bola lá na frente. O Robert voltando para ajudar a marcar. O Arthur Gomes, que até no primeiro tempo apareceu mais, tentando, né, marcar gols pelo lado esquerdo, mas também voltou. Então foi uma grande partida defensiva de todo o Cruzeiro. E a parte ofensiva também, Cirilo, sabe por quê? O Cruzeiro ganhou de um time que é melhor, que tem um elenco melhor, mas o Cruzeiro foi melhor. Futebol não se ganha de véspera, futebol não ganha com favoritismo, futebol não se ganha com 100% de torcida, futebol se ganha dentro do campo. E o Cruzeiro ganhou dentro do campo, não teve erro de arbitragem, não teve nada. O Cruzeiro foi superior de novo. Então é tudo válido. A bronca do torcedor atleticano é muito válida, e a festa e a farra e a zoeira do torcedor cruzeirense é muito válida. O Cruzeiro ainda está montando o time pro ano. O Cruzeiro ainda precisa de reforços. O Cruzeiro ainda precisa se qualificar para sonhar com a Sul-Americana, para ir bem no Campeonato Brasileiro, para, quem sabe, peitar e ganhar o Campeonato Mineiro, porque ganhou do Atlético aqui hoje. Então, o Cruzeiro ainda tem seus passos a serem dados. Mas hoje, de maneira inquestionável, o Cruzeiro ganhou o Clássico. É só para deixar bem claro, porque muitas vezes fica parecendo, o Galo perdeu, o Atlético jogou mal sim, mas o Cruzeiro fez o Atlético jogar mal também. O Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro ganhou merecidamente o Clássico. Ô Panzi, os principais méritos do Cruzeiro para a conquista da vitória de hoje estão em quais setores? O que o Cruzeiro fez de diferente do comparativo com os primeiros jogos do campeonato? Ou não fez nada de diferente, continua executando a ideia do técnico, que foi escolhido, inclusive, pela maioria, o melhor em campo? Como você enxerga a eficiência do Cruzeiro no jogo de hoje, Edu? O Cruzeiro continuou executando a ideia do Larcamón. Não mudou, mudaram peças, né? E a entrada do Romero, ela deu um ganho nesse jogo do Cruzeiro, nessa ideia de jogo do Larcamón. Eu até chamava atenção, né, da possibilidade do Romero jogar pelo lado direito, fazer uma cobertura melhor, um entendimento melhor de jogo em relação aos seus companheiros, por já ter trabalhado com o Larcamón. Mas os 15 minutos iniciais foram de Romero do lado esquerdo, né, com o Lucas Silva jogando mais pela direita e o Atlético tendo muita liberdade para jogar entre a primeira linha de marcação do Cruzeiro e a segunda, dos 2 volantes. O Hulk circulando demais com a bola nos pés, com muita liberdade. Scarpa também tendo facilidade, o próprio Zarate, o Arana tendo muita liberdade para atacar as costas do William pelo lado esquerdo. E aí o Larcamón faz 2 mexidas. A primeira, ele troca o Romero de lugar com o Lucas Silva. Ele passa o Romero para marcar mais pelo lado direito, traz o Lucas para o lado esquerdo, e o Robert, ele passa a ter uma obrigação maior sem a bola do que com a bola. O Léo até chamava atenção no intervalo. O Robert está muito sumido, muito subido. E estava mesmo. Na fase ofensiva do Cruzeiro... Com a bola, né, Edu? Sumido com a bola. A gente não via o Robert na fase ofensiva do Cruzeiro, a não ser disputando bola dividida.
Mas defensivamente o Robert foi muito importante nesse reequilíbrio do Cruzeiro na partida no primeiro tempo. Aí vem a segunda etapa, o Larcamón, ele já faz a substituição cedo, né? Quando ele tira o Robert e coloca o João Pedro, mas porque o Atlético mudou a maneira de jogar. O Atlético volta para o segundo tempo tentando espelhar o jogo do Cruzeiro. Explicar para o ouvinte o que é. O Cruzeiro faz a saída de 3 com 2 volantes à frente, abre um ala e um ponta de outro lado, empurra 4, às vezes 5 jogadores para a linha defensiva adversária, hoje do Atlético. O Atlético tentou fazer o mesmo. O Atlético começou a sair com 3 jogadores, abriu o Paulinho, ele jogou o Paulinho mais por um lado, depois entra o Pavon, e aí o Filipão fez muitas alternâncias, né? Laterais por fora e pontas por dentro. Ora, os pontas faziam o lado de fora e os laterais por dentro. Mas na maioria das vezes, o Arana e o Saravia jogando por fora, com Pavon e Paulinho jogando por dentro. E uma saída com 3, tendo o Otávio participando dessa saída de bola. Quando o Otávio não participava, era um dos laterais. O que o Larcamón faz? Olha, o Atlético está saindo com 3, está tendo muita dificuldade para retornar. Eu vou colocar o João Pedro. Eu vou abrir o João Pedro de um lado, o Arthur do outro, e vou trazer o William um pouco mais para trás. Não vai subir como ala, vai jogar mais como lateral. Para aproveitar esses espaços que o Atlético deixava, quando saía com 3 e subia, avançava seus 2 laterais. E acabou dando certo. O Cruzeiro passou a ter mais controle de jogo, a incomodar bastante o Atlético. Só que o Cruzeiro, cara, ele tem muita dificuldade de criar. O Cruzeiro é um time que tem muita dificuldade de criar, mesmo tendo controle e posse de bola. Isso não é desse ano, isso já é e já vem desde o ano passado. Tanto que os gols do Cruzeiro no jogo, um deles uma bola rebatida de um escanteio e o outro uma bola rebatida de um escanteio na defesa do Cruzeiro. Que o Matheus Pereira dá um toque de cabeça para trás, ela cai nos pés do João Pedro. E os 2 gols do Cruzeiro têm a participação direta do Guilherme Arana. O Guilherme Arana, ele demora a sair para fazer ainda impedimento, o Arana deu condição ao Zé Ivaldo, e o Arana não matou o contra-ataque. Era a hora que a bola cai no pé do João Pedro, o Arana faz uma falta, acabou. Contra-ataque, troca o contra-ataque por um cartão amarelo. E o Arana não tinha nem amarelo. Então, troca o contra-ataque pelo cartão amarelo. Ele não faz a falta tática e o Arana é o experiente da dupla, Arana e João Pedro. O João Pedro vai, sai em velocidade, dança para cima do Otávio e faz um golaço. Aliás, eu acho que era o Otávio, esse último homem do Atlético. E faz um belíssimo gol, um gol de quem sabe jogar bola. Então foram lances de bolas rebatidas e que o Cruzeiro conseguiu chegar ao seu gol. Mas por muito mérito, Cirilo, porque o Cruzeiro foi melhor que o Atlético. Sendo melhor que o Atlético, eu brinquei, né? O Cruzeiro cozinhando o Galo, ele foi enervando o Atlético e começou a jogar só com bola longa, cara. Era chutão do Everson atrás de chutão do Everson. Quando o Atlético chegava na intermediária ofensiva, bola cruzada na área, para ninguém, porque o Atlético não tinha centroavante. Só foi ter centroavante no final, quando tomou o 2-0 e o Kardec entrou em campo. Aí o Atlético começou a levantar a bola na área. Na única que chegou no Kardec, uma ótima jogada do Paulinho, ele finalizou de canela. A canelada do Kardec. Então, cara, tem que dar méritos ao Cruzeiro. Por isso que eu falei, eu não acho que no clássico de hoje tenha faltado vontade, o Atlético não encarou o clássico com a seriedade que precisava. Eu acho que o Atlético encarou. O Atlético não conseguiu foi jogar. O Filipão não conseguiu foi achar o Cruzeiro no segundo tempo. O Filipão não teve a capacidade de fazer a leitura que o técnico Larcamón, o adversário, teve. E isso acontece no futebol. Como o Filipão, ano passado, conseguiu vencer grandes treinadores no segundo turno do Campeonato Brasileiro, e treinadores decantados no Brasil, foram méritos do Filipão, e hoje méritos do Larcamón. Eu vejo muito mais méritos do Cruzeiro na vitória hoje do que demérito do Atlético. O demérito do Atlético é tático. O Atlético, taticamente, no segundo tempo, acabou não acontecendo. E o Cruzeiro, sim. Então, 100% de méritos da equipe do Cruzeiro, do Larcamón. E a melhora, ela vai acontecer gradativamente, jogo a jogo. Não adianta querer que um Cruzeiro que tem comissão técnica nova, e o Cruzeiro, sim. Então, 100% de méritos da equipe do Cruzeiro, do Larcamón. E a melhora, ela vai acontecer gradativamente, jogo a jogo. Não adianta querer que um Cruzeiro que tem comissão técnica nova, novos jogadores, já inicie o ano voando. O Atlético, sim. O Atlético tem que haver mais cobrança, o torcedor tem todo o direito de estar chateado, o Atlético não pode, no Campeonato Mineiro, jogando as 3 partidas com o time titular,
ter uma vitória e 2 derrotas. O Atlético jogou 3 jogos com a equipe principal e soma 2 derrotas e 1 vitória. Então, torcedor do Atlético, você tem todo o direito de xingar, de esbravejar e de cobrar. Torcedor do Cruzeiro, você tem todo o direito de comemorar, de rir e de curtir o carnaval da melhor maneira possível, porque o Cruzeiro venceu hoje na Arena por méritos do Cruzeiro.